bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí, né, a habilidade 24, né? Hoje nós vamos continuar esse percurso, né? Então, nós vamos permanecer com essa habilidade aí. Já vou falar um pouquinho dela, só antes vou informar, ó, para vocês, para me acompanharem aí, quem está acompanhando essa aula, dá um bom dia para ele, seu porta-voz de vocês no chat. Professor Osmar. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática, sétimo ano, anos finais, né? Ensino fundamental. Muito bom dia lá para o pessoal de Monte Aprazível, viu, Jonas? Professora Rosemary, tá? Lá da Escola Estadual Capitão Porfírio de Alcântara Pimentel, acompanhando aqui a gente, tá? Professora Tânia, dando um good morning, everybody. Aula de matemática. Já quase daqui a pouquinho, em seguida, a aula de língua inglesa, né? É verdade, tá bom? É beleza? isso. Então hoje, né, hoje nós vamos continuar, não perca a conta aí, não perca a conta, tirando aí a semana de estudos intensivos, né? Hoje é a aula 23, né? Então hoje já 23 aulas aí do início do ano. Vamos continuar aí a habilidade 24 do sétimo ano, que aí ela fala um pouquinho sobre construir triângulos, usando régua e compasso, né? Hoje nós vamos usar essa ideia da régua e do compasso, né? Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar o transferidor para medir os ângulos, nós já fizemos, né, internos, e verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo também, que dá 180 graus. Então a ideia, né, os objetos de conhecimento é o triângulo, a construção que nós vamos fazer hoje, né, a condição de existência e a soma das medidas dos ângulos internos, né? Então hoje aí nós vamos observar, né, a ideia da construção. Só retomando alguns aspectos aí, só para não deixar a peteca cair, digamos assim, né, Osmar? Não deixar ali a ideia fugir um pouco, a condição de existência, beleza, né? Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte, ó. Então, a condição de existência, né, em qualquer triângulo, a medida, né, no caso aí, de qualquer lado deve, né, deve ser menor, tem que ser menor que a soma dos lados A e B. Essa condição de existência, né, é muito importante, senão não é possível construir o triângulo. É verdade, Jonas. A aula de ontem, né, mostramos ali a condição de existência na prática, né, utilizando lá os canos de PVC, muito bem demonstrado, por sinal, né? A gente viu que em algumas situações a gente consegue, né, obedecendo ali o princípio, né, da condição de existência, e em outras situações não. Isso mesmo. Então hoje, né, hoje na aula nós vamos traçar aí algumas ideias e hoje, como vocês conhecem, né, o bom e velho compasso, né, Osmar? Bom e velho compasso. Antes de falar sobre o compasso, como é a primeira aula que eu vou traçar para vocês, a ideia eu vou construir o que basicamente é cada função aí nós temos do compasso. Pode pôr na telinha para eles? Então eu vou explicar aí o compasso, passo a passo. Então, o que eu tenho no compasso, Osmar? Eu tenho essa parte, esse pino, né, de manuseio, né, que eu tenho ali de poder manusear, eu poder ter o compasso. Ó. Então, qual que é a ideia? Até pedir para o diretor colocar. É que nesse compasso de lousa, né, Osmar, eu não tenho. Mas a ideia é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, basicamente, que eu tenho, seria um pino, né? Eu teria um pino aqui, alguma coisa, só que eu não tenho nesse aqui como é de lousa, mas a ideia é eu ter aqui. Por quê? No real, né, Osmar, eu não posso ficar segurando as extremidades do compasso. Por quê? Senão ele pode abrir, né, durante quando eu estiver fazendo o movimento. Então, qual que é a ideia? A ideia é, vou explicar para vocês, fixar essa parte, né, mas a ideia é manter sempre essa extremidade, no caso essa minha mão direita aqui, ó, sempre ela fixa no compasso. Beleza, Osmar? Beleza. Comum escorregar, né? Quem nunca, né? Ontem, na aula do oitavo ano, a gente usou isso aí, mas um medão danado de escorregar aí, o desenho sai todo errado. Isso mesmo. Pode pôr na telinha para eles? Nesse compasso que aparece para vocês é o que a gente chama de bailarina, né? Ele tem ali uma característica, por quê?
ele tem essa articulação. Nesse caso desse daí, ele tem 2 modelos de articulação. No que eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu tenho esse aqui, ó. Esse de madeira, né, seria uma articulação aqui, ó. Essa articulação é esse ponto aqui. Não sei se você consegue fixar, vou até pedir para o câmera colocar. Esse ponto aqui, ó, é a minha articulação. Essa articulação nesse compasso de madeira, ele funciona de 2 formas, ó. Ele funciona com esse pino aqui, ó. Eu abro ele, né? Então eu tenho mobilidade e aí se eu fecho, se eu forço, né, ó, eu não tenho mais mobilidade para abrir ele. Então qual que é a ideia? Esse é o pino de articulação dele, né? A forma. Outros aí utilizam um pino aqui no meio. Então ele tem uma rosquinha aqui, né? Você tem uma rosquinha aqui e aqui no meio você consegue, né? Você consegue ver essa articulação, esse movimento. Nesse caso de compasso aqui, eu tenho a abertura só de eu forçar mesmo, né, Osmar? Sim. Eu forço a abertura, aí eu travo, né, a abertura que eu quero e acabou. Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos voltar na questão da construção do compasso ali? Então aí eu tenho esse parafuso de rolagem, que nem eu falei para vocês, que ele faz esse movimento de articulação. Nesse que eu tenho de madeira eu não possuo, né, eu não basicamente esse de lousa não tem isso. E aí eu tenho as pernas, né? Dentro das pernas do compasso, cada uma tem uma característica, obviamente, né? Uma delas a gente chama de ponta seca e a outra essa ponta aí com grafite. Como que a gente vai fazer? Qual que é a ideia aqui, né, Osmar? A ideia é o seguinte, essa ponta seca, ó, essa ponta que eu vou representar como... que eu tenho, né, que a gente chama no compasso de ponta seca, é a ponta que fura, né? Sim. É a ponta que geralmente ele tem alguma coisa. Nesse caso aqui é um prego, né? Nesse caso aqui como parte de metal, né? Isso. Então nós chamamos esse lado aqui de ponta seca. Então ele tem essa extremidade aqui pontiaguda, obviamente, que é o que vai ficar no papel, que vai ser a minha base. O centro, no caso da circunferência, que eu vou executar. Esse outro aqui, no caso aqui é uma giz de cera, né? Porque a gente vai fazer no papel aqui, é um giz de cera, mas seria no caso, o giz da lousa, no caso, como se utiliza, né? Ou aquele, vocês podem colocar caneta, ou um grafite, geralmente o que acontece, né? Então, essa ponta aqui de grafite é o que vai, no caso, riscar essa circunferência que a gente precisa, Osmar. Perfeito. Beleza? Beleza. E aí, só para encerrar a imagem ali, só para... Pode pôr na telinha? Que aí eu tenho uma régua. Régua é aquilo que eu acho que não preciso explicar muito, né? É verdade, milimetrada. Isso, muito bem. Essa régua aí é milimetrada, né? Então seria mais ou menos essa ideia do que é o compasso e como que funciona. Na condição de existência aí para acontecer o compasso, pode pôr na telinha, que ele mostra o seguinte, lá na página, se eu não errei de novo, na página 107 aí do Caderno do Aprender Sempre, tem uma ideia que é o seguinte, ó. Para construir um triângulo utilizando régua e compasso, uma professora representou uma malha quadriculada na lousa e orientou que os estudantes observassem com atenção as etapas realizadas por ela. Aí, a seguir, né, temos a representação das suas ações. Eu vou explicar para vocês como ficou, né? Considerando que cada quadradinho da malha tenha uma unidade de comprimento, nós vamos falar muito sobre isso, né? UC, né? Unidade de comprimento, e que o segmento azul, lilás e amarelo medem, respectivamente, 8, 4 e 5 unidades. Observe a figura que representa o compasso, né? Que representa o passo a passo realizado pela professora. Então, essa imagem, pode deixar. Essa imagem é o que vocês têm aí no Caderno do Aprender Sempre. Só que o passo a passo aí, como está mostrando, ele é bem simples, ele não foge muito, né, Osmar? Ele não vai fugir muito a ideia de como ele acontece, sim, mas vamos tentar reconstruir aí o passo a passo. Então eu tenho uma linha em azul aí, uma lilás e uma em amarelo. O que eu vou tentar fazer aqui com vocês? Eu vou tentar reconstruir com vocês a ideia mais ou menos que ele fez. Como está no papel milimetrado é mais simples, né? Como está no papel ali é bem mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o compasso, pelo menos a ideia que eu montei aqui, né? Okay. Vou pegar o compasso e eu vou medir o tamanho desse segmento azul. Então eu venho aqui com o compasso, ó. O que é medir o tamanho do segmento? Em cada extremidade, né, desse segmento que lá está traçado, eu vou colocar o compasso, ó. Então cada extremidade eu estou colocando o compasso.
Aqui eu fiz a medida desse comprimento, Osmar. Legal. Nesse caso aí, se eu não me engano, são 10, né? O que eu vou fazer, ó? Eu vou marcar aqui, ó. Vou primeiro marcar um ponto. Sim. Então, vou marcar um pontinho aqui, ó. Na minha lousa, digamos assim, né? E aí, com minha ponta seca, ó. Vou até fazer assim, ó. Minha ponta seca aqui. Eu só vou marcar para eu saber essa distância, ó. Ok. Então, essa distância aqui, ó. Vou até inclinar um pouquinho, ó. Essa distância aqui é a distância que eu tinha lá, né, Osmar? Então, eu tenho aqui, com o auxílio da régua, bonitinho aqui com a régua, Sim. eu venho e eu tenho aquele segmento. Transferiu a medida, né, João? Isso, transferi a medida. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer 2 arcos, né? Então eu venho aqui, ó, nesse lilás, que tem 4, né, de abertura, né? Esse lilás aqui tem 4 de abertura. Então, pego aqui a medida. E aí eu faço o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Eu vou transportar a medida, de novo. Ponto seco em uma das extremidades. Vou até melhorar aqui, ó. Vou pôr um ponto A aqui para facilitar. Então, nesse ponto A aqui, ó, eu ponho meu compasso na extremidade. Como eu não... A ideia é segurar aqui com a ponta e fazer o arco. Como eu não consigo aqui, eu vou ter que usar a outra mão, né? Okay. Então, aqui, ó, usei a outra mão e eu fiz aqui, digamos, um arco, ó. Fiz aqui só a parte de um arco. Beleza, Osmar? Beleza. Então, aqui, ó, fiz a parte... Pode me mostrar aqui, ó? Fiz a parte de um arco, né? Então, essa aqui, ó, é a medida transportada ali daquele lilás. Okay. Beleza? Sim. Aí, ó, que é o ponto B, eu vou pegar outra medida. Então, eu venho aqui no verde, sei lá que cor é essa, amarela. Eu venho nesse amarelo aqui, aí eu faço a abertura. Mesma ideia, o que eu vou fazer? Venho nesse ponto B aqui, ó. Certo. Então, ponto seco aqui no B. Ó, ponto seco, esse que fura. Opa, esse que fura aqui, ó. Ponto seco no B. E aí eu traço também, ó. Opa. Eu traço aqui também um arco. Beleza? Se vocês observarem, eu tenho 2 encontros de arco, né? Eu tenho um ponto aí em comum, em 2 casos, né? Eu tenho 2 pontos aqui em comum, ó, que eu tenho basicamente o encontro desse arco. Eu vou usar só o de cima. Então, esse ponto aqui, ó, que a gente chama de intersecção, esse ponto C aqui, ó, é onde, né, no caso, onde eu consigo construir o triângulo. Então, eu tenho 3 pontos, eu consigo montar um triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, traço uma reta e traço outra aqui, ó, outra reta. Legal. Construir o meu triângulo com as medidas ali. Então, quais que são as medidas aí, só para não fugir, ó? Esse azul, se eu não me engano, é 10. Vou até voltar só para o... Pode pôr na telinha? É 8, desculpa, ó. Então, a medida do azul é 8, ó. Então, aí a medida do azul é 8. Então, esse lado aqui tem 8, né? Então, esse lado aqui tem 8, que é o que eu medi em azul. O lado lilás ali tem 4, que é esse menorzinho aqui, ó. Tem 4, esse lado lilás. E por último ali eu tenho 5, né? 3, 5. Então, 5 aqui, esse meu outro lado. Então, eu medi, né? No caso aí, eu transportei essas medidas para a construção. Beleza, Osmar? Beleza. E satisfaz a condição de existência, né? Satisfaz, O triângulo existe, O triângulo existe, O triângulo existe. Lados 4, 5 e 8, então é possível. Então, é possível construir aí o triângulo. Então, eu consegui, né? Eu consigo desenvolver toda essa relação, eu consigo construir ele. Tá, mas beleza. Se eu não tenho compasso em casa, se eu não tenho... Dá para fazer com barbante também, é uma ideia, né? Sim. Muitos professores utilizam. Você pode construir com barbante. Mas, como nós estamos aqui nesse momento, até remoto e etc., vou até pedir para o diretor já colocar o GeoGebra, que no GeoGebra nós conseguimos também fazer essa construção, seguindo a mesma ideia, seguindo os mesmos parâmetros. Então, só que no GeoGebra é muito mais simples algumas construções. Vamos tentar fazer, ó, vou pedir para o diretor colocar na tela, que é o seguinte. Então, primeira coisa, eu vou fazer esse segmento de 8, né, Osmar? Sim. Então, esse segmento 8 aqui, ó, ele tem, no caso aí, 8 de distância, como está na malha quadriculada. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Então, só arrumar ele aqui, ó, para ficar bonitinho na malha.
Então, esse aqui é 8 de distância. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês, ó. Acho que dá um pouquinho zoom aqui, ó. Tem 8. Beleza, Osmar? Beleza. Aí eu vou fazer um arco aqui com a medida, né? No caso ali, uma circunferência, como se fosse um compasso, Certo. com a medida 4, né? Que é a medida que ele coloca ali. Então, nesse ponto A eu ando 4. Então, eu vou andar. Ó, vou até mostrar para vocês andando aqui, tá? Ó, então, aqui eu andei 1. Aí aqui, ó, eu andei 2. Aí aqui eu andei 3. Aqui eu andei 4, tá vendo, ó? Andei 4 aqui desse raio, né? Desse arco que eu montei, dessa circunferência. A mesma coisa, Osmar, eu vou fazer aí no ponto B, né? No outro ponto, eu vou fazer ali a construção. Só que eu tenho que andar 5. Então, vamos lá. Vou fazer de novo aqui, ó, bonitinho andando, só para vocês enxergarem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1. Aí eu ando aqui mais um 2, eu ando 3, eu ando 4, ainda não existe o triângulo. Aí eu ando 5, aí o triângulo vai existir. Vai existir onde, ó? Vou até fazer o contrário aqui com vocês, desse ponto aqui, ó. Vou fazer aqui para baixo, ó. Esse é o ponto de intersecção, ó. Vou até tentar dar um zoom aí para vocês conseguirem ver, ó. Esse ponto aqui de intersecção, ó, onde você encontra essas duas retas, é onde eu vou formar o triângulo. Então, eu vou aqui começar com o triângulo. Então, vou fazer o triângulo contrário, né, Osmar? Sim. Então, eu tenho o triângulo A, B e esse ponto E aqui, ó, fecha o meu triângulo. Aí, para ficar bonitinho, né, vamos fazer a questão só para ficar bonitinho, só para vocês tentarem enxergar, né? Só aqui, apago esse e apago esses dois aqui. Pronto. Beleza, deixa eu fechar. Pronto, tenho o meu triângulo aqui. Esse triângulo que vocês estão observando aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, eu tenho as mesmas medidas. Então, esse lado AB tem 8, né? Esse lado AE aqui vai ter 4. E esse lado EB aqui, desse outro lado, vai ter 5, Osmar. Que legal, né? Tô viajando um pouquinho aqui pensando, nossa, dá para trabalhar a ideia de simetria também, se usar lá, né, fechar o triângulo na parte superior, dá para trabalhar bem, de forma bem interessante a questão da simetria entre triângulos, né, Jonas? Isso mesmo, essa relação aí, a ideia hoje é mais mostrar essa construção, vocês enxergarem isso de N formas possíveis, né? Hoje eu tentei mostrar com um compasso que é, digamos assim, mais palpável, vocês conseguem ver aí o passo a passo. É muito importante vocês tentarem treinar. Se vocês não conseguirem aí com compasso, tentem com barbante, é possível. Barbante, você põe um ponto fixo, aí tenta fazer com barbante, beleza? Vou pedir para o diretor colocar a atividade. Vamos tentar uma atividade, né, Osmar? Sim. Na atividade que eu vou pedir agora, essa ideia, eu não consigo... A ideia no que está no caderno é vocês construírem. Só que a gente não consegue aqui, né, Osmar? Não. Pedir para os alunos construírem. Então, o que eu tentei montar nessa atividade? Está assim, ó. Utilize régua e compasso e tente construir. Tenta construir depois em casa esses dois. Mas eu montei aí alguns exemplos e aí eu queria conversar com vocês, ó. Na malha quadriculada, os triângulos T1, T2 e T3, cujas medidas dos lados estão representados abaixo. Então, o T1 lá tem 5, 4 e 3, o T2 tem 10, 6 e 2, e o T3 ali tem 6, 5 e 2. Tem esses lados aí. Aí a pergunta é a seguinte, considere que quadradinho, né, da malha tenha uma unidade, como a gente está montando aqui de comprimento. Qual deles, né, não foi possível construir? E aí tenta relacionar. O T1, ele é o A ou B? Qual que é? O T2 é o A ou B? O T3 é o A ou B? Ou melhor, T1, T2, T3, quem existe aí, né? Tentem colocar no chat como uma atividade um pouquinho mais complexa. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornamos aqui, Jonas, com as interações. Professora Denise, lá da Peister Medina, lá em Santo André. Nossos alunos estão adorando as aulas, eles arrasam nas interações, Jonas. Obrigado pela participação também aqui a todos. Abraço pessoal lá da Escola Vitor Miguel Romano aqui com a gente também. Jonas, de maneira geral, o pessoal colocou aqui o T2, a Leidiane Martins, tá? Lá da Escola Martins Pena, aqui da SU1, professora Lucilene com ela, tá? A professora Fernanda tá lá com o Felipe, tá? E ele fala que é o Triângulo 2 também, lá da Peijulo Berrembá, lá de Sorocaba. T2 não existe como triângulo, a condição de existência, tá? Professora Ana Lilíaca, acho que é isso. Perdão, Ana, tá? Tá? Pessoal lá da Escola Eliseu Marçom, lá de Hortolândia, estão registrando T2, professora Magali com eles, de maneira geral, só para finalizar, Agatha, lá da Escola Maria Helena, lá de Sorocaba, T2, professora Lilian com elas, de maneira geral, é isso, Jonas. T2 Boa. É unanimidade. Boa, então é um T2, e aí depois vocês conseguem vir muitos aí colocando, né, a relação. Vamos tentar ver a resposta, que é a seguinte, ó. Então, T2 aí a gente vai ver que não é possível construir. Só de observar a imagem, eu tenho algumas características que eu posso observar. Então, por exemplo, ó, o T3. T3, essa base desse triângulo tem quanto? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Com 6 aqui, ó, eu tenho T2 com 6 aqui, e eu tenho esse T3 aqui com 6 unidades. Então, digamos que esse triângulo A poderia ser um desses dois. Qual que eu posso ver? Se o 2 aqui não pode existir, quer dizer que esse A só pode ser esse triângulo 3, né? Esse T3. Então, eu não posso fugir disso. Para o outro é um pouquinho mais simples aí, que você encontra também o 5, ó. Você encontra outros valores. Então, a base aqui é 1, 2, 3, 4. Quem na base aí, ó, deixa eu até apagar aqui para facilitar. Quem na base aqui, eu tenho esses 4 aqui. Na base com 4, só tem esse T1, ó. Então, um dos lados aqui é 4. Então, o B vai ser o T1. Mas, para formalizar, se vocês quiserem tirar o print da resposta, eu vou ter o seguinte, ó. Então, T2 não é possível construir, né? As medidas é impossível. Por quê? Porque 10 não é menor que 6 mais 2. Então, 10 aí, no caso, vai ser maior que 8. Beleza, Osmar? Beleza, Jonas. Posso finalizar aqui? A professora Fernando, lá da Escola Calinha Budi Adolfo Casais, lá da Diretoria Sul 3, e a professora Solange, lá da Escola Bento, lá de São Carlos, com o Lincoln, com a Isabela, com o Rafael e com o Luiz Henrique. Deixo o nosso agradecimento, me perdoe ou nos perdoe, não dá para ler todo mundo, tá bom? Mas muito obrigado pela participação de todas e até a próxima. Obrigado, 7º ano, valeu, estou saindo aqui de férias, então estou mandando avaliem a nossa aula, vê lá se vocês gostaram ou não. Estou saindo aqui de férias, então quem vai ficar aí com as aulas? O professor Osmar, a Viviane e o Tony, né? Eles vão ficar durante essas aulas. Eu retorno aí depois, espero que eu retorne, né? Eu vou retornar aqui. Então, eu volto aí, estou saindo de férias, espero que vocês gostem aí das próximas aulas. Até, né, Osmar? Até, boas férias, Jonas. Tchau, tchau. Tchau.